Ninguém imaginava que uma mulher da elite pudesse sentir aquilo, muito menos por outra mulher, muito menos por uma escrava, mas a Sinhá sentia, e não conseguia parar. Começou com um olhar prolongado demais, depois um toque acidental, então uma noite inteira trancada, supostamente tratando das crises de asma da patroa. Mas as crises não eram de asma, eram outra coisa: fome, desejo, obsessão. A casa grande escondia muitos segredos, mas esse era diferente, porque envolvia duas mulheres, uma hierarquia impossível e um amor que o mundo jamais aceitaria. Joana sabia que aquilo terminaria em sangue, assim fingia que o amor venceria. E o coronel, quando descobriu, confirmou o que ambas temiam, que não existe perdão para o imperdoável. Se essa história te causou um aperto no peito, deixe seu like para que memórias como essa não sejam apagadas pelo tempo. Inscreva-se no canal para mais relatos sombrios da Casa Grande que nunca deveriam ter sido esquecidos. E me conte nos comentários: você acredita que existe amor que o mundo não consegue aceitar? Prepare-se, porque o que vem agora te leva para dentro daquele silêncio trancado. A Casa Grande tinha tudo o que uma mulher da elite poderia querer: porcelanas importadas da Europa, lustres de cristal que brilhavam à luz das lamparinas, vestidos de seda que vinham de longe, cheirando a perfume francês e promessas vazias. Mas a Sinhá Isabel não sentia nada ao olhar para aquilo tudo, nem gratidão, nem orgulho, nem prazer. Ela sentia apenas um vazio imenso que crescia todo dia, como uma sombra que toma conta de um quarto sem janelas. O coronel Antônio viajava com frequência: negócios em Recife, jantares políticos no Rio de Janeiro, encontros com fazendeiros de outras províncias. Sempre partia sem aviso e voltava sem pressa. Quando estava em casa, conversava pouco. Dormia em outro quarto. Tratava Isabel como se ela fosse mais uma peça decorativa da propriedade. Bonita, mas distante. Fria como mármore. Ela tentou preencher o vazio com bordados, com rezas, com leituras que nunca lhe deram prazer. Nada adiantava. A sensação continuava lá, martelando silenciosa no peito. Aquela vida não era dela. Era apenas um papel que ela fingia representar. Até o dia em que Joana entrou na alcova. Ela era jovem, talvez 19 anos. Tinha a pele escura brilhando no calor da tarde e os olhos calmos demais para quem carregava tanto peso. Falava pouco. Obedecia sem reclamar. Fazia seu trabalho com precisão. Trocar lençóis, preparar banhos, pentear os cabelos longos da Sinhá sem puxar nenhuma vez. Isabel reparou nela pela primeira vez durante um desses momentos de silêncio. O quarto estava vazio, exceto pelas duas. Joana estava de pé ao lado da cama, dobrando uma colcha. Isabel observou o movimento das mãos dela. Lentas, firmes, ritmadas. E algo dentro dela tremeu. Não foi um pensamento claro. Não foi uma decisão racional. Foi algo instintivo, como o corpo reconhecendo uma fome que nunca tinha sido nomeada antes. Pela primeira vez em anos, a Sinhá Isabel sentiu algo vivo bater dentro do peito. Ela tentou ignorar. Tentou fingir que aquilo era apenas um momento de fraqueza, uma confusão passageira. Afinal, ela era casada. Era uma mulher respeitável, filha de barão, esposa de coronel. Não podia sentir o que estava sentindo. Mas o vazio dentro dela já tinha encontrado uma forma. E agora tinha nome: Joana. A partir daquele dia, Isabel começou a prestar atenção em detalhes que nunca tinha percebido antes. No jeito como Joana amarrava o lenço na cabeça. No som da voz dela quando respondia: "Sim, Sinhá". No cheiro de sabão de coco que ficava nas roupas dela depois de lavar roupa no rio. No brilho dos olhos escuros quando a luz da lamparina batia de lado. Isabel inventava tarefas. Chamava Joana para pentear seu cabelo antes de dormir. Pedia para a moça trocar as cortinas do quarto, mesmo que estivessem limpas. Mandava buscar água fresca 3, 4 vezes ao dia. Só para ter Joana ali. Só para não ficar sozinha com aquele silêncio. E Joana obedecia, como sempre obedecia. Mas Isabel começou a perceber algo estranho. Joana demorava alguns segundos a mais ao pentear seus cabelos.
Seus dedos tocavam o pescoço da sinhá com uma delicadeza que parecia quase proposital. E quando Isabel olhava para ela pelo espelho, às vezes flagrava Joana desviando o olhar rápido demais, como se ela também estivesse escondendo algo. Foi numa tarde de calor insuportável que a primeira rachadura apareceu. Isabel estava deitada, fingindo descanso. Joana entrou com uma jarra de água fresca, colocou a bandeja sobre a mesa ao lado da cama e virou-se para sair. Joana. A voz de Isabel saiu baixa, quase um sussurro. Joana parou. Virou-se devagar. Sim, sinhá. Isabel não sabia o que dizer, mas segurou o olhar dela por tempo demais, e pela primeira vez, Joana não desviou. O silêncio entre as duas durou apenas segundos, mas foi o suficiente para que ambas soubessem. Algo tinha mudado. Nos dias seguintes, a tensão ficou impossível de ignorar. Omega, arquetipos.6xt+2. Isabel fingia normalidade. Chamava Joana como sempre chamava. Mas agora havia pausas. Olhares que duravam tempo demais. Silêncios carregados. E Joana começou a demorar mais nos aposentos. Arrumava os móveis com uma lentidão que não existia antes. Passava a mão pelos lençóis com cuidado excessivo. E sempre olhava para Isabel quando achava que não estava sendo observada. Mas Isabel via tudo e sentia cada movimento como se fosse um toque direto na pele. Foi numa noite de quinta-feira que Isabel inventou a primeira desculpa. Ela fingiu uma crise de asma, mandou chamar Joana correndo, trancou a porta assim que a moça entrou, pediu para ela ficar ali ao lado da cama caso a falta de ar voltasse. E Joana ficou, sentada numa cadeira baixa, com as mãos cruzadas no colo, em silêncio, apenas respirando junto com Isabel no escuro. Nada aconteceu naquela noite, mas foi o começo de tudo, porque a partir dali, Isabel começou a ter crises com frequência. Sempre à noite, sempre quando o coronel não estava em casa, sempre com Joana trancada no quarto com ela. As criadas começaram a cochichar. A cozinheira comentou baixinho que achava estranho a sinhá nunca chamar outra pessoa além de Joana. A mucama mais velha franzindo a testa quando via a porta trancada. Mas ninguém ousava questionar. Era a sinhá. E Joana era apenas mais uma escrava. Ninguém imaginava que pudesse haver algo além de obediência naquela relação. Mas havia. E a cada noite, o segredo crescia. Como uma planta proibida que não consegue parar de brotar, mesmo quando sabe que vai ser arrancada pela raiz. Isabel sabia que aquilo era perigoso. Sabia que o mundo não aceitaria. Sabia que se alguém descobrisse, seria o fim de tudo. Mas, pela primeira vez na vida, ela não queria parar de sentir. Mesmo sabendo que o preço seria alto demais, a terceira crise de asma foi diferente das outras. Não porque Isabel estivesse pior, mas porque, dessa vez, ela já não sabia onde terminava a falta de ar e onde começava o resto. A noite tinha descido cedo sobre a casa grande e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Lá fora, a fazenda respirava como um bicho adormecido. Algum estalo distante de madeira, o canto atrasado de um inseto, o roçar do vento nas folhas. Dentro do quarto, a lamparina projetava sombras longas, deformando os móveis como se a própria casa estivesse ouvindo. Isabel estava deitada, o peito subindo e descendo num ritmo que ela fazia questão de tornar convincente. Ela apertava o lençol com os dedos e deixava a garganta trabalhar como se o ar não passasse. Mas por trás do teatro havia um nervo vivo, a certeza de que, quando chamasse Joana, o quarto deixaria de ser apenas um quarto. Joana, ela chamou. E a voz saiu fraca, treinada, quase perfeita. Não demorou. A porta abriu sem estardalhaço e Joana entrou como quem pisa num lugar proibido mesmo quando foi chamada. Olhos baixos, passos curtos, mãos contidas. Sim, sinhá. Isabel levantou um pouco o corpo e apontou para a tranca, com um gesto pequeno que podia ser lido como cuidado ou como outra coisa. Joana hesitou. A hesitação durou menos do que um segundo, mas foi suficiente para denunciar que ela entendeu. Mesmo assim, Joana virou-se e fechou.
O som da tranca encaixando foi baixo, mas no ouvido de Isabel soou como um tiro abafado. "Está doendo?" Joana perguntou, mantendo distância. Ela se aproximou apenas o necessário para cumprir o papel. Isabel fez que sim com a cabeça, como se não conseguisse falar. Joana trouxe água. Ajustou o travesseiro. Conferiu o peito da Sinhá com o olhar, sem tocar. Era um cuidado meticuloso de quem conhece bem as punições invisíveis. As que não deixam marca no corpo, mas definem o destino. "Respira devagar, Sinhá", Joana murmurou. Isabel tentou obedecer e falhou de propósito. Ela não queria apenas ar, queria presença, e odiava a si mesma por isso. Quando Joana se virou para ir embora, Isabel falou num impulso: "Fica aqui." Joana parou como se tivesse ouvido um nome diferente. "Sinhá, eu já trouxe a água. Só fica." Isabel tentou dar à frase a aparência de fraqueza, não de ordem. Joana voltou devagar e sentou-se numa cadeira perto da cama, sem encostar. A distância entre as duas era pequena demais para ser confortável e grande demais para ser segura. A casa grande era cheia de ouvidos, e Isabel sabia disso. Sabia que as criadas sentiam quando uma porta ficava fechada tempo demais. Sabia que o corredor tinha seus rangidos próprios e que qualquer passo podia denunciar o que acontecia ali dentro, mesmo que nada estivesse acontecendo. "Você está com medo", Isabel disse, quase sem querer. Joana não respondeu de imediato. Quando respondeu, foi baixo. "Medo é coisa que a gente aprende cedo." Isabel engoliu seco. Ela queria dizer: "Aqui você está segura." Queria prometer, queria acreditar. Mas havia coisas que uma Sinhá não podia prometer a uma escravizada sem mentir. O silêncio voltou. E no silêncio, Isabel percebeu um detalhe. A mão de Joana pousada sobre o joelho estava rígida, como se segurasse uma decisão. Isabel estendeu a própria mão. Não foi um gesto brusco, nem ousado. Foi quase o contrário. Parecia um pedido que não tinha coragem de se declarar como pedido. Os dedos dela tocaram os de Joana. Joana ficou imóvel. Não puxou a mão, mas também não respondeu. Por alguns segundos, parecia que o mundo inteiro se resumia à pergunta: "Vai acontecer?" "A senhora está tremendo", Joana disse, buscando qualquer explicação que não fosse a verdadeira. Isabel, com a garganta fechada, deixou a mão ficar ali. "Eu não sei o que eu estou sentindo." Joana baixou mais ainda os olhos. Era como se ela estivesse tentando se tornar invisível dentro do próprio corpo. Mas havia algo que Isabel já tinha entendido. Invisibilidade não era ausência, era sobrevivência. "Sinhá." Joana começou e parou. "Você pode ir", Isabel disse de repente, como se quisesse provar para si mesma que ainda tinha controle. Joana levantou devagar. Deu um passo, depois outro. Mas o quarto parecia segurar o ar junto com Isabel. Quando Joana estava perto da porta, Isabel falou num sussurro que não combinava com ordens. "Eu estou sozinha há tanto tempo." Joana parou. A palavra sozinha não era perigosa, mas o que ela carregava era. Joana voltou. Não até a cama, apenas o suficiente para não deixar Isabel desabar em silêncio. E quando Isabel estendeu a mão de novo, Joana, depois de um instante que pareceu uma eternidade, virou a palma devagar. Os dedos se tocaram de um jeito que já não era acidente. Nenhuma das duas respirou direito. Isabel sentiu o coração bater como se estivesse cometendo um crime, e de certa forma estava. Joana murmurou quase inaudível: "Eu deveria ir." Isabel não respondeu com discurso. Apenas segurou de leve. E Joana ficou. Nos dias seguintes, a casa começou a perceber, não a verdade, porque a verdade era impensável, mas o rastro. Joana passou a ser chamada com frequência demais, às vezes antes mesmo do jantar, às vezes depois que as lamparinas já tinham sido apagadas na varanda. Sempre com a desculpa da asma, sempre com a porta fechada tempo demais para ser normal. Na cozinha, a lavadeira riu uma vez, riso curto, de canto de boca. "Essa menina deve ter mão boa para cura." Outra escrava respondeu com uma reza apressada, como quem tenta afastar azar. E Joana ouviu tudo sem levantar a cabeça, porque naquele mundo
O rumor era um bicho faminto. Se você olhasse para ele, ele crescia. Isabel, por sua vez, começou a inventar novas formas de chamar Joana sem parecer que chamava. Mandava buscar água, mandava buscar ervas, mandava buscar ar fresco, como se isso pudesse ser carregado numa bandeja. E quando Joana entrava, Isabel sentia o quarto mudar de temperatura, não de calor, mas de realidade, porque o que havia entre as duas não era uma cena, era uma ameaça contra as regras, contra o coronel, contra a própria vida de Joana. Numa noite, o corredor rangeu. Um passo do lado de fora. Depois silêncio. Joana congelou com a mão ainda presa à de Isabel. Isabel sentiu a culpa subir como náusea. Soltou imediatamente, como se fosse tarde demais para fingir que nada tinha acontecido. Se alguém viu, Joana sussurrou. Ninguém viu. Isabel respondeu rápido demais, como quem tenta tapar um buraco com as próprias mãos. Mas as duas sabiam. Não era preciso ver. Bastava desconfiar. Foi naquela mesma noite que Isabel aproximou o rosto de Joana, apenas o suficiente para dizer algo sem ser ouvido pelas paredes. Joana recuou um passo. Não por falta de sentimento, mas por medo de existir fora do papel. Eu não posso, Joana murmurou, e a frase soou como oração e sentença ao mesmo tempo. Isabel assentiu com os olhos úmidos. Eu sei. E ali, naquele eu sei, havia uma confissão completa. Isabel sabia da desigualdade, sabia do perigo, sabia do destino comum para quem cruzasse aquela linha. Mas também sabia que já tinha cruzado, mesmo que ainda tentasse chamar de asma. Na madrugada, Joana saiu do quarto com cuidado, como se carregasse um copo cheio até a borda. Cada degrau era um teste. Cada rangido, uma ameaça. Ela não olhou para trás. Porque olhar para trás naquela casa era permitir que alguém lesse no seu rosto aquilo que ela não podia dizer. Isabel ficou acordada, sem falta de ar, mas sem respirar em paz. Ela entendeu com uma clareza cruel que a crise tinha mudado de nome e que, a partir dali, nenhuma das duas poderia voltar a ser exatamente o que era antes. O segredo já não cabia num olhar. E quando um segredo cresce dentro de uma casa grande, não é questão de se ele será cobrado. É apenas questão de quando. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Não porque a casa grande tivesse mudado. Ela continuava com os mesmos corredores frios, as mesmas rezas murmuradas, o mesmo peso de sempre, mas porque Isabel passou a carregar o que tinha acontecido como uma febre. Algo que não se via, mas que determinava cada gesto. Isabel amanheceu sem ter dormido. Ficou olhando o teto, escutando os sons da fazenda acordando, tentando convencer a própria consciência de que tudo ainda estava sob controle. Mas o controle já tinha ficado para trás. Joana saiu em silêncio com a cabeça baixa, como quem tenta apagar as próprias pegadas. Não era só vergonha, era instinto, porque na casa grande não bastava ser inocente, bastava parecer culpada. Na manhã seguinte, Isabel mandou chamá-la como sempre fazia. Só que, como sempre, já não existia mais. Quando Joana entrou no quarto, a diferença estava no ar. Não em perfume, nem em calor, mas na forma como ela parou perto da porta, sem atravessar totalmente o espaço, como se temesse que o quarto engolisse o resto da sua coragem. As mãos estavam cruzadas, os ombros tensos, o olhar preso ao chão. Joana! Isabel falou baixo, fechando a porta atrás de si. Joana respondeu sem levantar o rosto. Sim, sinhá. Isabel percebeu que aquela palavra tinha virado um muro, e por um instante se perguntou se deveria agradecer a Joana por ainda manter o muro de pé, porque muro também era proteção. Olha para mim, Isabel pediu, e a própria voz saiu mais frágil do que ela gostaria. Joana hesitou. Hesitou como quem mede a distância entre o que sente e o que pode viver. Então levantou os olhos, e Isabel viu. Não era medo de apanhar. Era medo de existir fora do lugar marcado. Você se arrependeu? Isabel perguntou, tentando soar firme. Mas ali não havia firmeza, só necessidade. Joana engoliu seco. Ficou em silêncio tempo demais.
tempo suficiente para que o corredor lá fora parecesse mais próximo do que deveria. Então respondeu quase num sopro: "Não, sinhá." A resposta não trouxe alívio. Trouxe sentença. Isabel deu um passo, depois outro, não para dominar Joana, mas porque, se ficasse distante, sentiria a distância como uma queda. Joana não recuou, mas o corpo dela endureceu, lembrando a si mesma do papel que precisava vestir para sobreviver. Isabel estendeu a mão. Joana olhou para aquele gesto como se fosse uma porta aberta demais. Ainda assim, depois de um instante, ela tocou de volta. Não foi um gesto grande. Foi pequeno, quase invisível. E por isso mesmo foi terrível. Porque o invisível era o único lugar onde aquilo podia existir. Isabel tentou falar alguma coisa. Uma desculpa, um pedido, uma promessa, mas nenhuma palavra era segura. Ali toda palavra podia virar prova. Joana baixou o olhar novamente. "Eu não sei o que a senhora quer que eu faça," ela disse, e havia verdade demais naquele tom. Isabel sentiu o rosto arder, porque querer era fácil para quem tinha poder. Difícil era admitir que o poder não comprava aquilo que ela estava pedindo. "Eu só..." Isabel começou. E parou, porque "eu só" era mentira. Ela queria mais do que podia dizer. Naquele dia, Joana saiu cedo, e Isabel ficou sozinha com a pior parte: o depois. O depois era sempre onde a culpa encontrava espaço. A fazenda não falava abertamente, mas a fazenda observava. As criadas viam a repetição. A mucama mais velha notava as idas e vindas. A cozinheira contava o tempo que Joana passava fora da cozinha e fazia as contas com os olhos. Joana, por sua vez, começou a sentir o peso desses olhares como se fossem mãos invisíveis, puxando-a de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E ainda assim, toda noite, quando Isabel chamava, Joana ia. No começo, Isabel tentava manter as aparências. Chamava Joana com a desculpa de sempre. Pedia água, pedia cuidado, pedia que ficasse só mais um pouco, até a respiração acalmar. Mas com o passar dos dias, as desculpas foram ficando mais curtas e o silêncio mais longo. Não era uma rotina de prazer, era uma rotina de risco. Era Joana entrando no quarto e ouvindo antes de qualquer coisa o som da tranca. Era Isabel apagando a lamparina cedo demais para que o corredor não percebesse luz até tarde. Era o susto quando uma tábua rangia do lado de fora. Era a tensão quando alguém tossia na varanda. E era, sobretudo, a sensação de que a casa grande, mesmo sem falar, sempre soube como farejar o que não devia existir. Isabel começou a viver em função da noite. Passava o dia inteiro com um tipo de ansiedade que ela nunca tinha conhecido. Quando estava à mesa, mal ouvia as conversas. Quando bordava, o fio escapava pelos dedos. Quando rezava, as palavras saíam vazias, como se Deus também tivesse virado testemunha silenciosa. Ela esperava. Esperava como quem espera um remédio. E não demorou para perceber o horror dessa descoberta. Aquilo não era só vontade, era dependência. Joana também mudou. Não no jeito de andar, sempre contido, mas no jeito de parar perto da porta, como se o próprio corpo perguntasse se deveria entrar. Às vezes, ela parecia querer fugir antes de cruzar o quarto. Às vezes, parecia querer ficar sem precisar ser chamada. E isso era o mais perigoso, porque quando Joana queria ficar, o risco deixava de ser apenas um capricho da sinhá, virava escolha. E escolha, para uma escravizada, era o tipo de coisa que o mundo punia com raiva. Numa quinta-feira, Isabel percebeu que já não sabia separar o que era asma do que era falta de Joana. Percebeu quando acordou com o peito apertado e, antes mesmo de tentar respirar, já tinha chamado por ela. Joana veio, como sempre, mas dessa vez trouxe nos olhos um cansaço diferente. O cansaço de quem entende que está andando na beira de um abismo e, ainda assim, não consegue voltar. "A senhora precisa dormir", Joana disse baixo. Isabel respondeu com uma verdade que não deveria ter saído. "Eu não consigo." Joana ficou em silêncio, porque a frase podia significar doença, podia significar solidão, podia significar pecado, e naquele quarto todas as três coisas pareciam a mesma. As semanas se arrastaram.
e as duas começaram a viver uma espécie de vida dupla. De dia, o teatro da hierarquia; de noite, um pacto silencioso que as mantinha presas uma à outra. Isabel já não fingia tão bem. Já não esperava a hora certa. Já não tinha paciência para o próprio papel. E Joana, que sempre aprendeu a obedecer, começou a descobrir outra prisão. A de sentir. Ela queria proteger Isabel, e isso era absurdo. Queria impedir que Isabel falasse alto demais, chamasse demais, trancasse a porta tempo demais. Queria proteger a Sinhá, sabendo que, no fim, quem precisaria ser protegida era ela mesma. Houve uma noite em que Isabel, com a voz falhando, disse algo que mudou o ar do quarto. Eu preciso de você. Joana fechou os olhos por um instante, porque precisar era uma palavra que não combinava com aquela casa. Quem precisava ali era sempre o lado mais fraco. E Isabel não era o lado mais fraco. Pelo menos não fora daquele quarto. Sinhá, Joana tentou, e parou como se a palavra fosse uma lâmina. Isabel se aproximou e falou sem firmeza, sem teatro. Não sai daqui hoje. Joana ficou, não porque fosse seguro, mas porque naquele momento parecia mais impossível ir embora do que ficar. E foi aí que a inversão começou a acontecer de verdade. Não uma inversão de poder, porque poder continuava sendo de Isabel, mas uma inversão de fragilidade. Isabel passou a se apoiar em Joana como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. E Joana, apesar de toda a vida ter sido ensinada a não desejar nada, se viu desejando uma única coisa, que aquilo não acabasse em tragédia. Foi nessa noite que Isabel, num impulso que ela confundiu com coragem, sussurrou: Eu te amo. A frase caiu no quarto como um objeto pesado. Joana congelou. Os olhos se arregalaram, não por surpresa, porque sentimento ela já suspeitava, mas pelo tamanho do perigo. Amor não era apenas pecado. Amor era prova. Amor era motivo. Amor era o tipo de palavra que, se fosse ouvida pelo mundo, virava condenação. Não foge de mim, Isabel pediu, e nessa frase havia uma mulher inteira desmoronando. Joana tentou se afastar um passo. Sinhá, isso não é... Isabel cortou não com raiva, mas com desespero. Não me chama assim. Ela não pediu que Joana esquecesse a realidade. Pediu apenas um instante de mentira que parecesse verdade. Aqui dentro... Isabel respirou fundo, como se escolhesse palavras numa corda bamba. Aqui dentro você não é minha escrava, e eu não sou sua patroa. Joana sentiu os olhos arderem, não porque acreditasse, mas porque queria acreditar. Queria acreditar que existia um lugar no mundo onde ela não fosse propriedade. Queria acreditar que existia um lugar onde Isabel não pudesse mandá-la de volta para o seu lugar com uma palavra. Queria acreditar que existia, em algum canto, um destino que não terminasse em castigo. Mas lá fora a casa grande ainda existia, e lá fora o mundo nunca deixaria. Ainda assim, naquela noite, Joana permitiu-se ficar. E ao permitir-se ficar, percebeu o pior de tudo. Ela já não sabia se estava sendo puxada pela condição ou pelo próprio coração. E foi aí que a fome ganhou nome. Não um nome que pudesse ser dito, mas um nome que pudesse ser sentido. Um nome perigoso demais para sobreviver naquela casa. As criadas começaram a reparar. A mucama mais velha, Dona Sebastiana, cochichava com a cozinheira enquanto preparavam o jantar. A lavadeira franzia a testa quando via Joana subindo para os aposentos da Sinhá pela terceira vez no mesmo dia. E a costureira, que passava horas bordando nas varandas, comentou baixinho que nunca tinha visto patroa tão apegada a uma escrava. É estranho, disse Dona Sebastiana, mexendo o tacho de feijão. A Sinhá não deixa mais ninguém entrar no quarto dela. Só a Joana. Talvez ela confie mais nela, respondeu a cozinheira, sem levantar os olhos da massa de pão. Confiança é uma coisa, mas isso... Sebastiana balançou a cabeça. Isso é outra. Ninguém ousava falar abertamente, mas a desconfiança estava lá, crescendo devagar, como uma rachadura que começa fina e depois abre. Joana sentia o peso dos olhares, sentia o silêncio que se formava,
quando ela passava pelos corredores. Sentia o jeito como as outras escravas a evitavam, como se ela tivesse algo de errado. E tinha. Ela estava transgredindo algo muito maior do que a hierarquia da casa. Estava cruzando uma linha invisível que ninguém devia cruzar. E pior, não conseguia mais voltar atrás. Dentro do quarto, Isabel não percebia nada. Ou fingia não perceber. Ela estava consumida. Não conseguia pensar em outra coisa. Não conseguia dormir quando Joana não estava por perto. E quando a noite chegava, a casa grande inteira parecia se tornar pequena demais para o que ela sentia. Era fixação. Era desespero. Era um tipo de amor que não tinha lugar naquela casa. E Isabel tinha certeza de que nada podia destruir aquilo. Mas Joana sabia a verdade. Elas estavam sendo observadas, e quanto mais tempo passavam juntas, mais perigoso ficava. Foi numa tarde de sábado que a primeira ameaça real apareceu. O coronel Antônio mandou uma carta avisando que voltaria em 2 semanas. Quando Isabel leu a mensagem, sentiu o sangue gelar. 2 semanas, apenas 2 semanas, até que o mundo real invadisse aquele refúgio secreto. Isabel entrou em pânico. Ela sabia que quando o coronel voltasse, tudo mudaria. Ele estaria presente nos jantares, observaria tudo. E Joana teria que voltar a ser apenas mais uma presença silenciosa, invisível, sem direito sequer ao próprio nome. A ideia era insuportável. Naquela noite, Isabel chamou Joana mais cedo do que o costume. Trancou a porta com urgência e, antes mesmo de dizer qualquer coisa, puxou Joana para perto, como se o tempo já estivesse fugindo por entre os dedos. Ele volta em 2 semanas, Isabel disse, a voz tremendo. Joana fechou os olhos. Ela já sabia. Tinha ouvido a conversa na cozinha. Sabia que o tempo estava acabando. Eu sei, sinhá. Não. Isabel segurou o rosto dela com força. Não aceito isso. Não aceito que ele volte e acabe com tudo. Mas ele vai voltar. Joana falou baixo, mas firme. E quando ele voltar, isso aqui... Ela apontou para o espaço entre elas. Isso aqui vai ter que acabar. Não vai. Isabel estava quase chorando. Eu não deixo. Você não tem escolha. Eu tenho. Isabel se afastou, andando de um lado para o outro do quarto. Eu posso inventar alguma coisa. Posso dizer que preciso de você, que você é a única que sabe cuidar de mim. E você acha que ele vai acreditar? Joana cruzou os braços tentando manter a calma. Você acha que ele não vai desconfiar? Isabel parou, olhou para Joana e pela primeira vez percebeu o medo nos olhos dela. Medo real. Não era medo de perder o que elas tinham. Era medo de morrer. Porque se o coronel descobrisse, Joana seria a primeira a pagar. Não Isabel, Joana. Isabel sentiu o peito apertar. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ela disse, se aproximando de novo. Joana riu. Um riso amargo, sem humor. Você não pode me proteger, sinhá. Você sabe disso. Posso. Isabel segurou as mãos dela. Eu vou encontrar um jeito. Joana balançou a cabeça, mas não soltou as mãos de Isabel, porque no fundo, ela também queria acreditar. Queria acreditar que aquele amor impossível poderia sobreviver, mas sabia que estava se enganando. Os dias seguintes foram desesperados. Isabel intensificou tudo. Chamava Joana mais vezes. Prendia Joana no quarto por mais tempo do que era prudente. Apressava a noite como se pudesse atrasar o destino. Joana tentava manter a calma. Tentava lembrar que aquilo era passageiro, que não podia durar. Mas toda vez que Isabel a encarava daquele jeito, toda vez que repetia "eu te amo", Joana sentia o coração ceder, e junto com ele, cedia a própria cautela. E foi numa dessas noites que elas cometeram o erro fatal. Isabel estava deitada e Joana ao lado, em silêncio, como se ambas tentassem ouvir se havia alguém do lado de fora. A casa grande parecia mais próxima, mais atenta. Isabel falou baixo, como quem confessa um pecado antes que amanhã chegue. Foge comigo. Joana abriu os olhos, virou-se para olhar Isabel. O quê? Foge comigo. Isabel estava séria. A gente pega dinheiro, a gente vai para longe.
para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para qualquer lugar onde ninguém nos conheça. Joana respirou fundo, e a resposta veio com a dureza de quem não pode se dar ao luxo de sonhar. Sim, a senhora não está pensando com clareza. Isabel sorriu, um sorriso triste. Eu só estou pensando em você. Joana sentiu os olhos arderem. Ela queria gritar que aquilo era impossível. Queria sacudir Isabel e fazê-la enxergar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria acreditar. E se ele descobrir antes? Joana perguntou baixinho. Ele não vai descobrir. E se descobrir? Isabel ficou em silêncio, porque não tinha resposta para aquilo. Se o coronel descobrisse, seria o fim. Não haveria fuga, não haveria perdão. Joana se levantou, vestiu a roupa em silêncio, como se cada peça devolvesse a ela o peso do mundo lá fora. Isabel observou, o coração apertando. Você não acredita que a gente pode fugir, não é? Isabel perguntou. Joana parou na porta, olhou para trás. Eu acredito que você me ama, Sinhá. Sua voz saiu firme. Mas eu também sei que o mundo lá fora não vai deixar. E saiu. Isabel ficou sozinha no quarto, olhando para a porta fechada. E pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Porque sabia que Joana estava certa. O mundo não ia deixar. E o tempo estava acabando. Faltavam 10 dias para o coronel voltar. Isabel estava à beira do colapso. Não conseguia comer. Não conseguia dormir sem Joana. Passava as tardes inteiras trancada no quarto, esperando a noite cair. Esperando o momento em que Joana entraria pela porta e ela poderia, por algumas horas, fingir que o mundo lá fora não existia. As criadas já não cochichavam. Olhavam. Dona Sebastiana cruzava os braços toda vez que via Joana subindo as escadas. A cozinheira balançava a cabeça, como quem faz contas silenciosas. E a lavadeira, a mais ousada, deixou escapar alto o bastante para que Joana ouvisse. Essa menina anda recebendo atenção demais, ou aprendeu algum meio de prender a Sinhá. Joana fingiu que não escutou, mas o medo crescia dentro dela como uma sombra que se alonga no fim do dia. Ela sabia que estava jogando com a própria vida, sabia que se alguém descobrisse, seria ela quem pagaria. Não Isabel. Ela. E mesmo assim, toda noite, quando Isabel chamava, Joana ia. Porque já não era só obediência, era necessidade. Foi numa sexta-feira, 10 dias antes do retorno do coronel, que tudo mudou de peso. Isabel mandou preparar um banho quente, pediu que levassem vinho, mandou que as criadas se recolhessem cedo, com um tom de voz que não admitia perguntas. Quando o corredor enfim silenciou e as lamparinas do lado de fora começaram a se apagar, Isabel ficou sozinha no quarto, como quem aguarda uma sentença. Quando Joana entrou, encontrou Isabel de pé, perto da banheira de cobre. A luz era baixa. As sombras faziam o quarto parecer maior e mais perigoso. Tranque a porta, Isabel disse num fio de voz. Joana obedeceu. E no momento em que a tranca cedeu, o som pareceu alto demais. Ela virou-se devagar e viu o rosto de Isabel. Não era apenas aflição. Não era apenas saudade. Era desespero. Daquele tipo que faz a gente confundir precipício com liberdade. Isabel deu um passo e segurou o rosto de Joana como se temesse que ela desaparecesse. Hoje, Isabel começou e não terminou. Joana ficou parada, ouvindo não só Isabel, mas a casa inteira. O vento nas frestas, o estalo distante de madeira, o silêncio dos quartos ao lado. O mundo estava do lado de fora, dormindo sem saber que ali dentro alguém apostava tudo. Não me chame de Sinhá, Isabel pediu com uma urgência que não parecia ordem, parecia súplica. Pelo menos hoje não. Joana engoliu seco. A senhora está fora de si, ela murmurou. Isabel riu sem alegria. Estou... e não sei voltar. A frase ficou suspensa no quarto. E quando a distância entre as duas acabou, não foi com palavras. Foi com um silêncio pesado, de quem decide ignorar o abismo sob os pés. O que aconteceu depois não precisou ser dito. A água da banheira esfriou sem ser usada para banho. A lamparina ficou acesa muito além da hora segura,
e o tempo que deveria ser vigiado foi esquecido. Lá fora, o corredor escuro não perdoou. Alguém viu a luz acesa tarde demais. Alguém notou o silêncio que durava horas. Alguém percebeu que aquela porta trancada escondia muito mais do que uma crise de asma, e essa alguém era Dona Sebastiana. Quando Joana finalmente saiu do quarto, a madrugada já tinha avançado. Ela desceu as escadas com cuidado, segurando o próprio fôlego, como se o menor som pudesse chamar o inferno pelo nome. Tentou ser invisível, como sempre tinha sido, mas no corredor que levava à senzala havia uma sombra parada. Dona Sebastiana. Joana parou. As duas se olharam em silêncio. Sebastiana tinha os braços cruzados, o rosto duro e o olhar de quem já viu tragédias demais para acreditar em finais felizes. "Você sabe o que está fazendo, menina?" Sebastiana perguntou, a voz baixa, mas afiada. Joana não respondeu, apenas baixou a cabeça. "Você sabe o que acontece se o coronel descobrir?" Joana continuou em silêncio. Sebastiana deu um passo à frente. "Ele mata você." A palavra mata não veio como ameaça, veio como certeza. Não vai ser castigo comum. Não vai ser venda apressada. Vai ser exemplo. Vai ser para todo mundo ver e aprender. Joana sentiu os olhos arderem. Ela sabia de tudo isso. "E assim há?" Sebastiana perguntou, e o amargor quase virou riso. "Assim há chora 2 dias. E depois encontra outro jeito de esquecer." Joana levantou o rosto num impulso, ferida. "Não é brincadeira." Sebastiana soltou um riso curto, sem humor. "Então, o que é?" "Amor." Ela disse a palavra como se fosse um veneno antigo. "Você acha mesmo que na hora do perigo ela vai escolher você?" Joana ficou muda, porque não sabia, porque ninguém ensinou uma escravizada a esperar escolha. Sebastiana suspirou, cansada. "Eu não vou levar isso ao coronel, não eu." Ela olhou para o corredor, como se enxergasse outros olhos além dos seus. Mas outras pessoas estão reparando, e quando as paredes começam a perceber, é questão de tempo. Sebastiana aproximou-se só o suficiente para que Joana ouvisse sem que o mundo ouvisse. "Termine isso enquanto ainda é possível." E saiu. Joana ficou parada, sozinha, tremendo. Ela sabia que Sebastiana estava certa. Sabia que aquilo ia acabar mal. Sabia que estava atravessando uma ponte que não foi feita para alguém como ela. Mas quando pensou em Isabel, quando lembrou do desespero no olhar dela, da forma como ela pediu para não ser chamada de Sinhá, do modo como tentou agarrar o tempo como se agarrasse a própria vida, Joana sentiu uma verdade terrível se formar dentro do peito. Ela estava disposta a pagar o preço, porque pela primeira vez na vida, Joana tinha sentido o que era ser vista, e agora, mesmo sabendo do risco, não conseguia voltar a ser invisível. O coronel Antônio voltou 3 dias antes do previsto. Ninguém esperava. Ele não mandou aviso, não mandou carta. Simplesmente apareceu na porteira da fazenda numa tarde de terça-feira, coberto de poeira da estrada, com o rosto fechado e o olhar pesado. Dona Sebastiana foi a primeira a vê-lo. Sentiu o sangue gelar. Desceu correndo para a cozinha e avisou as outras criadas em voz baixa, mas urgente. O coronel chegou. A notícia se espalhou como fogo, mas Isabel não soube, porque naquele exato momento ela estava trancada no quarto com Joana. Eram 4 da tarde. A casa inteira devia estar acordada, mas Isabel já não se importava com prudência. Nos últimos dias, chamava Joana a qualquer hora, como se pudesse enganar o mundo pela repetição. Joana estava sentada na beira da cama, ainda vestida, os cabelos presos de qualquer jeito, como quem tinha entrado com pressa e ficado tempo demais. Isabel estava perto dela, falando baixo, como se o quarto fosse o único lugar onde as palavras pudessem existir sem castigo. "Quando a gente fugir, eu vou te comprar vestidos", Isabel disse, com um sorriso que tentava parecer esperança. "Eu não preciso disso, Sinhá", Joana respondeu sem firmeza, como se cada frase fosse também um aviso. "Mas eu quero te ver livre. Quero te levar para longe daqui. Quero que ninguém saiba quem a gente é." Joana soltou um riso curto, triste. "Ninguém deixa 2 pessoas sumirem assim, Sinhá. Ainda mais nós." Isabel ia responder quando ouviram. Passos pesados no corredor.
As duas congelaram. Isabel olhou para a porta. Estava trancada. Mas os passos não pararam. Vieram direto para o quarto. E então, a voz. Grave, fria, conhecida. Isabel. Era o coronel. Joana se levantou num salto. Isabel ficou pálida. O coração das duas disparou ao mesmo tempo. Isabel, abre essa porta. Isabel olhou para Joana. Viu o pânico nos olhos dela. Viu o jeito como ela tremia. Esconde, Isabel sussurrou. Onde? Debaixo da cama. Qualquer lugar. Só esconde. Joana se abaixou tentando desaparecer. Mas era tarde demais. A porta foi arrombada com um golpe seco. E o coronel Antônio entrou. O silêncio que se formou foi sufocante. O coronel parou na porta. Olhou para Isabel, de pé ao lado da cama, com os cabelos desalinhados e o vestido amassado. Depois olhou para Joana, ainda no chão, tentando se recompor. Ele não disse nada, apenas olhou. E foi nesse silêncio que Isabel sentiu o mundo desabar. Ele sabia. Não precisava de palavras. Não precisava de explicações. A cena falava por si. O quarto trancado, a hora imprópria, as duas sozinhas. O coronel deu um passo à frente. Isabel recuou instintivamente. Antônio, eu posso explicar. Cala a boca. A voz dele saiu baixa, mas carregada de uma fúria contida que era pior do que qualquer grito. Ele olhou para Joana. E então, devagar, apontou para a porta. Sai. Joana olhou para Isabel. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo. Isabel queria gritar para ela ficar. Queria se jogar na frente dela, mas não conseguiu se mexer. Eu disse, sai. O coronel repetiu mais alto dessa vez. Joana saiu correndo. Desceu as escadas tropeçando. Chegou ao pátio com as pernas bambas e foi direto para a senzala, como se o próprio corpo soubesse que aquele era o único caminho possível. Lá em cima, no quarto, o coronel fechou a porta devagar. Isabel estava encostada na parede, tremendo. Tentou falar, mas ele levantou a mão, mandando-a calar. Quanto tempo, não? Ele perguntou. Isabel não respondeu. Quanto tempo? Ele repetiu, e a pergunta veio como ameaça. Isabel fechou os olhos. As lágrimas desceram. Há meses, ela sussurrou. O coronel riu. Um riso sem humor. Andou pelo quarto como um homem que procura um lugar para descarregar a vergonha. Eu sabia que você era fria, sabia que você não me amava. Ele virou-se para ela. Mas isso eu não imaginava. Antônio, por favor. Com uma escrava, Isabel. Ele cuspiu as palavras. Você me desonrou com uma escrava. Isabel sentiu a humilhação queimar, mas junto com a humilhação veio a raiva. E você? Ela disse, a voz saindo mais firme. Você acha que eu não sei das suas amantes, das mulheres que você visita quando viaja? Ele deu um passo à frente, perigoso. Isso é diferente. Por quê? Porque são escolhas suas. Porque são livres. Porque são mulheres, Isabel. Ele apontou para a porta, como se a própria casa concordasse. Aquilo ali é uma escrava, uma coisa. E foi nessa hora que Isabel percebeu. Ele nunca ia entender. E pior, ele não queria entender. O coronel saiu do quarto batendo a porta. Isabel desabou no chão, chorando. Sabia o que vinha a seguir. Sabia que ele não ia deixar aquilo passar. E não deixou. Naquela mesma noite, o coronel mandou chamar todos os escravos da fazenda. Formou uma fila no pátio central. Acendeu tochas. E trouxe Joana para o centro. Ela estava tremendo. Os olhos inchados de tanto chorar. As mãos amarradas para trás. Isabel assistiu de longe, da janela do quarto, presa por ordens do coronel. Quis gritar, quis descer correndo, mas duas criadas a seguravam, não por maldade, mas por medo do que aconteceria se ela desobedecesse. O coronel ficou de pé diante de todos e falou alto para que todos ouvissem. Essa aqui, ele apontou para Joana, cometeu uma ofensa grave contra esta casa, contra a moral, contra Deus. Joana manteve a cabeça baixa. As lágrimas caíam silenciosas. E por isso ela será punida. Isabel gritou da janela. Não, a culpa foi minha. Eu que... Cala a boca! O coronel gritou de volta, sem nem olhar para ela. Ele se virou para os capatazes
e deu a ordem com a mesma frieza com que se dá uma ordem de serviço. Castiguem, e depois afastem-na daqui. Vendam para longe, para onde não se ouça mais o nome dela. Isabel sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos, soluçando. Não, por favor, se não faz isso. Mas ninguém a ouviu. Joana foi levada até o tronco. O pátio inteiro ficou imóvel, como se até o ar tivesse medo. Isabel tentou não olhar e falhou. O castigo veio, e o som dele ficou gravado na memória de quem ouviu. Isabel apertou as mãos contra a boca para não gritar. Joana, por orgulho, por instinto, por uma última tentativa de não dar ao coronel o prazer completo, suportou em silêncio o máximo que pôde, e quando terminou, não houve despedida. Joana foi colocada numa carroça e levada embora na mesma noite, como se fosse possível apagar uma pessoa mudando-a de lugar, sem última palavra, sem chance de olhar para trás. E Isabel nunca mais a viu. Isabel ficou trancada no quarto por 3 dias. O coronel não falava com ela, não olhava para ela, apenas dava ordens às criadas. Manter a porta trancada, servir apenas água e pão, não permitir visitas. Isabel não comia, não dormia. Passava os dias inteiros deitada, olhando para o teto, revivendo cada momento com Joana. O quarto parecia guardar ecos demais. O silêncio, a ausência, a lembrança de uma presença que já não estava. E a imagem de Joana sendo punida queimava ainda mais fundo. Isabel se perdeu em desespero. 2 vezes tentou fazer o que gente desesperada tenta quando acredita que não existe mais saída. Mas foi impedida a tempo, arrancada de volta para a vida, como se a vida fosse apenas uma cela maior. Na 2ª vez, Dona Sebastiana entrou como uma tempestade. Segurou Isabel com força, com raiva e com medo. Não de Isabel, mas do que aquela casa faria se Isabel morresse ali dentro. Não faça isso, sinhá, Sebastiana disse, a voz dura. Não entregue sua vida como se ela não valesse nada. Isabel chorou como se o peito tivesse rachado. Você não entende, ela tentou dizer. Sebastiana apertou o rosto dela entre as mãos, como quem obriga alguém a encarar o mundo. Eu entendo o suficiente. E eu sei quem paga a conta quando a casa grande decide cobrar. Mas Isabel sabia. Joana tinha sido a única pessoa que a fez sentir viva. E agora, sem ela, Isabel era apenas um fantasma andando. No 4º dia, o coronel entrou. Isabel estava sentada na cama, com os olhos vazios. Ele parou na porta. Olhou para ela por alguns segundos. E então falou, a voz fria como gelo. Você nunca mais vai falar o nome dela nesta casa. Isabel não respondeu. Você vai voltar a ser minha esposa. Vai sentar à mesa comigo. Vai sorrir para as visitas. Vai fingir que nada aconteceu. Isabel continuou em silêncio, como se a alma dela já tivesse ido embora antes do corpo. E se eu ouvir um sussurro, uma palavra, qualquer coisa sobre o que aconteceu? Ele se aproximou, o rosto perto demais. Eu mando acabar com ela onde quer que ela esteja, entendeu? Isabel sentiu o sangue gelar. Olhou para ele e pela primeira vez em dias falou, você não sabe onde ela está. O coronel sorriu, um sorriso cruel. Eu sei. Eu sempre sei onde estão as minhas propriedades. E saiu. Isabel desabou de novo, porque percebeu. Enquanto Joana estivesse viva, ela seria refém. Refém do coronel. Refém do medo. Refém do silêncio. E não havia nada que ela pudesse fazer. Os meses passaram como uma eternidade. Isabel voltou a viver como antes. Sentava à mesa com o coronel, recebia visitas, sorria quando necessário. Fingia que era apenas uma esposa entediada de uma casa grande qualquer, mas por dentro ela estava morta. Todas as noites Isabel sonhava com Joana. Sonhava com a voz dela chamando baixinho no escuro, sonhava com o olhar que não julgava, sonhava com a coragem que Joana teve ao permanecer, mesmo sabendo o que isso poderia custar. E todas as manhãs Isabel acordava sozinha. Ela tentou descobrir para onde Joana tinha sido vendida. Perguntou discretamente a algumas criadas. Tentou subornar um capataz. Tentou seguir rastros que não existiam. Mas ninguém sabia. Ou ninguém ousava falar. O coronel tinha apagado Joana da convivência como se apaga uma vela.
sem deixar rastro, sem permitir luto, sem permitir nome. E Isabel teve que viver com isso, com a ausência, com o vazio, com uma saudade que doía mais do que qualquer castigo que ela já tivesse visto. Ela nunca amou outra pessoa de novo. Nunca mais se permitiu sentir nada com a mesma intensidade, porque havia uma parte dela presa naquele quarto trancado, naquela porta arrombada, naquela noite em que o mundo real entrou sem bater. Anos depois, quando o coronel morreu, Isabel herdou a fazenda e então, pela primeira vez, fez algo que ninguém esperava. Começou a desmontar a própria máquina que sustentava aquela casa. Libertou os escravizados, desfez as terras, vendeu o que precisava vender, calou o que precisava calar. E foi morar sozinha numa casa pequena, longe de tudo, como quem escolhe o exílio para não precisar fingir mais. Ela nunca se casou de novo, nunca teve filhos, nunca permitiu que ninguém entrasse de verdade em sua vida, porque para ela, a vida tinha acabado no dia em que Joana foi levada. E tudo o que veio depois foi apenas sobrevivência. Ela morreu velha, sozinha, numa tarde de agosto. E dizem que, na hora final, Isabel sussurrou um nome que ela tinha sido proibida de dizer, um nome que o coronel tentou apagar, mas que nunca tinha saído do coração dela. Joana. Joana, por sua vez, foi vendida para longe, para outro engenho, em outra região, onde ninguém conhecia sua história e ninguém se importava com o que ela tinha perdido. Trabalhou até a exaustão. Viveu com o corpo cansado e com o peito cheio de uma lembrança que não tinha lugar para existir. Ela nunca esqueceu. Nunca esqueceu o que era ser olhada como pessoa, ainda que por pouco tempo. E mesmo sabendo que aquilo tinha custado caro, Joana nunca se arrependeu. Porque por alguns meses ela deixou de ser apenas uma escravizada. Ela tinha sido amada, tinha sido vista, tinha sido alguém. E isso ninguém podia tirar dela. Joana adoeceu ainda jovem, e a vida dela terminou sem cerimônia, como acontecia com tantos que não tinham direito nem a despedida. Antes de partir, porém, ela segurou a mão de uma mulher ao lado dela e pediu, com o pouco de voz que restava, que guardasse um recado. Se um dia alguém perguntar por mim, Joana sussurrou, fraca, diga que eu amei de verdade. E fechou os olhos. A mulher não entendeu o recado. Não soube de quem Joana falava. Não soube por que aquela frase parecia tão importante, mas guardou as palavras mesmo assim. E foi assim que a história de Isabel e Joana atravessou o tempo do único jeito possível. Sem registro, sem documento, sem memória oficial. Apenas como um rumor que se recusa a morrer. Apenas como duas mulheres que se amaram num mundo que nunca as deixaria ser livres. Duas vidas que se encontraram no lugar errado, na época errada, sob uma ordem que só sabia punir. E ainda assim, por um breve momento, elas respiraram como se fossem gente inteira. E talvez isso tenha sido tudo o que importou. Porque o amor delas não precisou de testemunhas, não precisou de permissão, não precisou de aceitação. Ele simplesmente existiu. E mesmo que o mundo tenha tentado apagá-lo, mesmo que a história tenha fingido que nunca aconteceu, ele foi real. Se essa história tocou algo dentro de você, deixe seu like para que memórias como essa, silenciadas e escondidas, continuem sendo contadas. Inscreva-se no canal para mais relatos sombrios do Brasil colonial. Histórias que o tempo tentou apagar, mas que a memória insiste em guardar. E me conte nos comentários, você acredita que existe amor forte o suficiente para sobreviver ao ódio do mundo? Porque Isabel e Joana pagaram o preço mais alto, foram separadas, foram esmagadas por uma ordem que não admitia a escolha. Mas amaram. E esse amor, mesmo proibido, mesmo condenado, foi real. Leve essa história com você. E lembre-se, nem todo amor precisa de final feliz para ser verdadeiro. Às vezes basta ter existido.